Feliz com você. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Meu nome é Gabriela Ferrari, eu sou o atual presidente da Comissão da Jovem Advocacia, aqui da nossa 12ª subseção, em Ribeirão Preto. Faço as honras de abrir esse evento, em que me acompanha como debatedora, ou melhor, como palestrante, a doutora Juliana Ghiseline, não sei se falei correto, presidente da Comissão da Assistência Judiciária, aqui da nossa subseção também, uma advogada de ampla experiência na área, de ampla generosidade em auxiliar a nossa Comissão da Jovem, que tanto demanda dela quando do início das inscrições no convênio. Então, eu só tenho aqui a agradecer a doutora Juliana por mais um evento em parceria com a Jovem. A gente tentou fazer, acho que no mês passado, no mês retrasado, e acabou que por questões particulares e agendas não batendo, passamos para hoje, mas eu gostaria aqui de externar o meu agradecimento à doutora Juliana por toda a atenção que ela dispensa aos jovens advogados que me procuram com dúvidas sobre a assistência judiciária, e eu nunca atuei, e eu não vejo pessoa mais capacitada do que ela para poder orientar o pessoal, os jovens advogados. Então, doutora, muito obrigada desde o início. Antes de passar a palavra, gostaria aqui de enaltecer a presença dos nossos diretores, a começar pelo doutor Luiz Vicente, nosso presidente, tão querido, tão solícito e tão representante de nós, como advogados de toda a nossa classe. Doutora Andréa Corrado, nossa chefe, também super solícita, uma mulher guerreira, educada e que está onde está por competência, não por cota, não por vitimismo, mas por pura competência. Ela representa a todas nós mulheres que estamos fazendo parte dessa gestão e que nos vemos tão representadas e que muitas vezes falta essa representatividade em nossa classe. Então, doutora, muito obrigada. Doutor Alexandre Nutti, o dono do dinheiro, nosso tesoureiro, meu anfitrião em tantas entregas de carteira, meu muito obrigada pela presença, eu me sinto muito honrada em ter vocês aqui com a gente. Eu sempre falo, e falo de coração, que eu me sinto muito honrada pela confiança que vocês depositaram em mim para substituir o meu grande amigo Silvinho à frente dessa comissão tão importante. Então, muito obrigada de coração. Eu espero poder sempre retribuir essa confiança em mim depositada. Muito obrigada mesmo, pessoal. Em nome dessas pessoas que eu aqui mencionei, nosso presidente, nossa vice-presidente, nosso tesoureiro, eu saúdo a todos, agradeço a participação de todos e passo a palavra à doutora Juliana. Gil, com você. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Preciso saudar aqui a doutora Gabi e toda a Jovem Advocacia por essa parceria que nós temos, essa identidade, gratidão mesmo. Ainda não saiu o churrasco, mas eu estou com fé que ele vai sair. Preciso saudar também a nossa diretoria, hoje aqui muito bem representada, o nosso querido presidente, doutor Luiz Vicente, nossa vice-presidente, doutora Andréa Conrado. Ai, olha, gratidão para vocês, doutor Alexandre Nutti. Ó, doutor, estamos juntos, hein? Nosso grande tesoureiro, um homem com visão. Gratidão, viu, pela presença de vocês. Estou vendo aqui também a doutora Jacinta Troiani, presidente da subseção de Tambaú. Olha que chique! Doutora Jacinta, olha, saudades, viu? Saudades mesmo, gratidão pela sua amizade, gratidão por toda essa parceria e ensinamento de gestora de ordem. Doutora Jacinta é uma mulher fantástica. Preciso agradecer também nosso Departamento de Cultura e Eventos, na pessoa do doutor André Geia, que acampa as nossas ideias
incentiva eventos na nossa subseção, agradeço bastante, e tenho que agradecer também a Rosana, nossa colaboradora, que está sempre ali correndo com as datas e tentando orientar se é melhor live, webinar, tentando ajudar a gente em tudo. Agradeço mesmo, agradeço a presença de todos, estou vendo muita gente querida aqui nessa noite de segunda-feira para a gente conversar sobre um assunto que, na minha assim, humilde visão, é o mais importante, porque é a Comissão da Assistência Judiciária, esse convênio que a gente tem junto à Defensoria Pública para atender a população vulnerável, a população carente, conseguir ajudá-los a defender seus interesses e direitos, prevenir também violações de direitos. Quantas vezes eles chegam para a gente já com os direitos violados, ceifados, e fica para a gente esse ministério que eu vou chamar de ministério porque antes até da gente entrar nesse assunto de dúvidas principais polêmicas aí do convênio, eu acho muito, muito importante a gente entender qual que é o nosso papel no convênio de assistência judiciária. E eu vou falar isso assim com muita franqueza, porque eu já ouvi de colega, nós estamos na assistência judiciária porque nós estamos começando, porque a gente não tem cliente, então a gente precisa da assistência. Não é bem isso. Nós estamos aqui numa função muito importante da OAB, porque, querendo ou não, através da assistência judiciária que a gente exerce princípios de direito social e cidadania que estão lá no nosso juramento profissional. É através da assistência que a gente consegue exercitar uma justiça social. Porque, querendo ou não, são pessoas que, por revés da vida ou não, elas não têm uma disponibilidade para escolher o profissional que vai auxiliá-las nesse momento de dificuldade. É importante também lembrar que a assistência judiciária, o amplo acesso à justiça que nós garantimos através desse convênio, é um dos pilares do próprio Estado Democrático de Direito, porque se a gente não garante o acesso das pessoas à justiça, como que nós vamos garantir a existência desse sistema democrático? Seria impossível. Então, dentro desse contexto, é bem natural que a Constituição vise resguardar essa população vulnerável e carente que não teria condições do acesso a uma advocacia privada. E uma coisa muito interessante que eu gosto de falar, a nossa Constituição, todo mundo sabe, é de 1988. E desde a Constituição de 88 existe lá a previsão da Defensoria Pública dos Estados. Mas o nosso estado, o estado de São Paulo, foi o último a criar sua Defensoria Pública, que foi em janeiro de 2006. Parece até piada, né? Porque você fala, meu Deus, o estado, o celeiro do país, onde tudo acontece, negócio, evolução jurídica. Tudo bem que eu tenho um amorzinho pelo Rio Grande do Sul, mas, querendo ou não, em São Paulo que as coisas realmente acontecem dessa forma, né? Aí a gente cria a defensoria só em 2006. E aí a gente pensa, de 88 a 2006 são 18 anos. É um hiato enorme sem defensoria pública. E aí eu falo para vocês, quem assumiu esse papel foi a OAB, foi a Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre militou em benefício de minorias, em benefício de movimentos sociais. E a partir do momento que se tem uma Constituição defendendo direitos, como que não vai ter quem os defenda? Então a OAB estava lá e firmou é um contrato, gente. Esse convênio nada mais é do que um contrato. E a OAB, lindamente, vem prestando esse serviço há muitos anos. Foi criada a Defensoria em 2006? Sim.
Mas, como o nosso estado é populoso, tem diversas complexidades, a Defensoria não conseguiu e possivelmente não conseguirá atender a demanda da população que a OAB atende. Então, por isso que o convênio existe até hoje. Tem lugares, como nossas subsedes, que não tem um defensor público. Então, essa é uma questão interessante. E toda essa retrospectiva histórica, ela é interessante justamente para que a gente possa entender que, através do convênio, a gente não está conseguindo clientes ou a gente não está entrando num campo ou no mercado de trabalho. Nós estamos, como eu disse lá no começo, prestigiando o nosso juramento profissional, trazendo justiça a quem precisa. E é nesse fundamento que eu acho que todo advogado, mesmo iniciante, tem que entender o que nós estamos fazendo aqui. Aí eu digo para vocês, com essa ótica, muitas das situações adversas que a gente enfrenta no convênio, porque dificuldade tem em todo lugar, no convênio, lógico que tem também, a gente enfrenta com um outro olhar, porque nós estamos ali para servir. Isso é uma coisa que não pode sair do nosso pensamento. Feito isso, e ainda antes de entrar nas nossas principais dúvidas, que eu recebi zap, eu recebi e-mails aqui, eu preciso anunciar, porque é uma coisa assim, recente. Um convênio foi renovado para o ano de 2021 e nós tivemos avanços através de revisão de cláusulas que nós nunca tivemos antes. Essa pandemia, por todo o horror que está impondo, tantas perdas que nós estamos tendo, tudo isso que a gente não está conseguindo administrar, é o lado ruim dela. Mas tem um outro lado que nós estamos avançando em assuntos que a gente levaria 10, 15 anos para avançar. O convênio está sendo um exemplo dele. Por exemplo, eu não vou citar todos, tá? Porque senão a gente fica o resto da noite aqui. Para 2021, mesmo com esse cenário econômico difícil da pandemia, nós conseguimos um reajuste de 6% no valor da tabela. Aí você vai falar, nossa, 6% não é nada. Se a gente pensar no volume do contrato que é firmado e no volume de honorários que são pagos através do convênio, a gente começa a entender que esse 6% não é tão pouco. Em relação à tabela, eu queria fazer uma única consideração. É claro, gente, essa tabela, ela está distante da nossa tabela de honorários? Sim, muito distante. E ali nunca se pretendeu pagar honorários de forma a se igualar à nossa tabela de honorários da advocacia privada. O que se pretende ali é uma remuneração justa. Aí vai dizer, é pouco? É claro que é, gente. Quem milita sabe o tamanho do trabalho e dedicação que a gente tem que ter no processo, porque assistência judiciária, mas é como um outro processo qualquer, as responsabilidades são as mesmas. Só que aí eu tenho que fazer um paralelo sempre, que a gente não pode pensar a questão só por uma perspectiva. Por exemplo, no direito americano, lá na common law, eles exigem horas de atividade pro bono, que são atividades sem nenhuma remuneração. Tem uma carga horária lá obrigatória. O nosso direito brasileiro ele não exige nada disso. Mas, considerando a previsão constitucional, quem estiver, não vou dizer, quem estiver interessado, porque ninguém está obrigado a assinar esse convênio. Isso é uma coisa também que a gente tem que deixar claro, porque assim, tem gente que fala assim, ai, eu estou nesse convênio, eu não queria estar. Olha, ninguém está obrigado. Se você sentir que ali
o seu trabalho, o seu lado profissional está sendo desrespeitado ou violado de alguma maneira por causa da tabela de honorários, nós não temos essa exigência de estar no convênio. Eu preciso falar isso e, por favor, me entendam, porque o interessante ali seria que nós tivéssemos sempre advogados vocacionados que soubessem o ministério que eles estão praticando ali. Esse seria o ideal. Mas também eu não posso deixar de dizer que a assistência judiciária é uma porta de entrada para muita gente. Foi para mim e é para vários colegas. Aí lembrando que até hoje estou na assistência judiciária há 16 anos. É 16 anos, gente. E pretendo continuar até o dia que a bengala cair. Sou muito franca nisso. E por que eu falo que é porta de entrada para muita gente? A gente pega a carteira, como a gente estava falando no começo, a gente fica naquele vazio. Para onde que vou? Não tenho clientes, não fui contratado por um escritório. Para eu prestar um concurso público, eu preciso estudar, eu preciso me aplicar, eu preciso começar de alguma forma. Entra na assistência judiciária. O interessante é que ali se tem, além de uma oportunidade grande de aprender a advogar, mas uma oportunidade maior ainda de construir um bom nome profissional. Porque todo bom serviço que a gente presta é uma testemunha nossa ali na frente. Então, aquele profissional que entra no convênio, não estou falando de excelência técnica, eu estou falando daquele mínimo que todos nós podemos dar numa ação. Se a gente conseguir entregar esse mínimo, nós vamos ter conseguido prestar um bom serviço técnico. Às vezes, o nosso lado pessoal também ajuda, porque muitas dessas pessoas elas entram no nosso escritório primeiro precisando falar. Que alguém pare e ouça o que elas estão passando e, dentro disso tudo, identificar o que é jurídico. Quantas são as vezes que a gente está atendendo e 50%, 60% do que a gente está ouvindo nem é jurídico. Mas nós estamos ali para extrair o que é jurídico e saber em que território que nós vamos trabalhar. Fora esse reajuste da tabela, e esse reajuste ele vai ser gradual, tá? São 3 tabelas esse ano. A primeira em maio, que já entrou em vigor, a segunda, me falha a memória, e a terceira em dezembro, que fecha o 6% global do ano. Outra coisa muito importante, quem já está no convênio sabe. Doutor Luiz, ouve essa, doutor. O processo de recepção e o tratamento das certidões, hoje ele já é 100% digital. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas o ano passado, quando começou a pandemia, já estabeleceram um processo 100% digital. Mais ou menos, e tem uma parte que era a pior, que era onde dava muito problema para a gente receber. A gente conseguia entregar a certidão pelo método digital. Só que quando ela chegava na CAGESP, como o pagamento é feito pela Prodesp, eles tinham que imprimir tudo para poder encaminhar de forma física para a Prodesp. Olha que absurdo! Imagina o volume de papel que gastaram ali. Uma floresta. Foi, pelo menos nesse 1 ano de pandemia. Então, hoje, eles já conseguiram avançar para que todo o tratamento da certidão seja digital. Então, também aquele problema que se tinha muito da certidão chegar ilegível e ela não ser paga pela qualidade do arquivo já não vai acontecer mais, porque eles não vão precisar imprimir. Então, se o documento digital tiver legível, vai estar tudo certo, vai pagar. Outra coisa legal é que todo o convênio foi adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Eles correram para se atualizar nisso, porque, querendo ou não, a gente manipula muita informação no convênio. E aí? A responsabilidade é de quem? Que tratamento que tem que dar? O convênio 2021 já diz isso. Outra coisa,
que a gente sofreu muito, quem trabalha na área criminal, principalmente, é que agora existe a permissão da nomeação de mais de um advogado para o mesmo processo, quando houver mais réus, mas não só como era antes, quando havia colidência entre as defesas e interesses. Agora também é de acordo com a complexidade da causa. Então, ainda que não haja colidência de interesse, mas se houver uma complexidade na causa, vai poder nomear mais de um advogado. Isso é muito importante porque, às vezes, o advogado dativo, ele pega um processo criminal com 4, 5 réus, aquela loucura que é cada um falando uma coisa e administrar aquilo é um pouco complicado. Hoje nós já vamos conseguir sanar isso. Outra coisa, que quem está no convênio ou quem não está já ouviu falar, Campos 5 outros não paga ninguém. Gente, olha que beleza. Campos 5 outros, quando a certidão não era paga, era necessário entrar com o pedido de verificação de pagamento, aí daqui não sei quanto tempo saía alguma coisa e a gente recebia. Quando você ia ver, já tinha passado uns 6 meses. Agora o sistema foi atualizado. Toda certidão que tiver assinalado campos 5 outros, que significa o processo foi extinto por qualquer razão, que não uma sentença de mérito procedente, parcialmente improcedente ou improcedente, agora vai poder juntar no ato do protocolo da certidão os documentos que demonstram que o advogado não deu causa à extinção daquele processo. Então, o advogado vai receber, nos 60 dias após que ele entregar a certidão, o advogado vai receber. Não vai ter que entrar com pedido de verificação, não vai ter que fazer nada. Outro avanço legal para as mulheres e para a população LGBTQIA+, eu tive que ler porque é difícil, o LGBTQIA+. Antes, a gestante ela só podia pedir o afastamento como uma licença maternidade. Então, durante a gestação, se ela tivesse qualquer problema, ela teria que suportar esse problema, porque ela ia pensar, poxa, eu vou perder minha licença. Se eu conseguir uma licença agora, na minha licença maternidade, eu vou perder meses disso. Agora não. A gestante pode pedir a licença durante a gestação e não perder a licença maternidade. Em relação à população LGBTQIA+, olha que avanço. Os adotantes, gente, as adoções, elas são reais. E o que acontecia antes no convênio? Apenas o gênero feminino tinha direito à licença. No caso da adoção, agora não. Independente do gênero, haverá licença, vou chamar de maternidade, paternidade, de 6 meses. É uma evolução enorme, porque é um período, todo mundo pode imaginar, de adaptação de vida, de tudo, que exige a presença das pessoas ali. Então, nós conseguimos mudar isso. 2021, parece até louco a gente estar falando, nossa, isso é uma conquista. É uma conquista. Agora vai um interesse legal para jovem. Até eu gostei porque, olha, eu tenho uma falha incrível, porque eu não sou inscrita no tribunal do júri. Mas agora eles vão me ajudar. Porque antes você precisava ter 5 plenários do júri, mais o curso da ESA, do tribunal de júri. Agora eles mudaram isso. Se você tiver o curso da ESA, do tribunal do júri, basta que você tenha feito uma sessão plenária. Você já consegue entrar no convênio para o tribunal do júri. E nisso eu estou falando que interessa jovem, por quê? Tem muito jovem advogado que quer militar na área criminal. A área do júri é extremamente carente de profissionais no convênio. Para vocês terem noção, nós temos... Gil, às vezes acontece até... Oi. Desculpa te interromper, o doutor Bertrand está falando que são 2 plenárias, não uma. Foi alterado para 2. Era no convênio passado, agora a partir de 2021 é uma só. Essas inovações são agora de maio
de 2021, após a homologação do convênio. Oi, doutor Bertrand, tudo bem? Querida, muito prazer, muito obrigado pelos esclarecimentos. Não, agora melhorou, o senhor está vendo, doutor? A gente vai caminhando. Agora é uma plenária só com o curso da ESA, ou se o advogado não quiser fazer o curso da ESA, basta ter 4 plenárias no currículo, comprovar com a ata de participação, já pode se inscrever no júri. Eu ia até mencionar, tem comarcas, e às vezes em Ribeirão, quando tem mais de um réu no júri, eles começam a se socorrer das cidades em volta porque não tem advogado inscrito no júri. Então, por isso que eu estou falando para vocês, é uma área profissional dentro do convênio, agora em ascensão, e para jovem que quiser trabalhar na área criminal, é a hora e a vez. Porque, para vocês terem noção, nós temos subsede que só tem um advogado no júri. Olha que loucura! Isso realmente é muito pouco. Outra coisa que, assim, a pandemia trouxe, gente, essa nossa vida virtual, né? Que agora a gente consegue fazer audiência, reunião com o cliente. E durante a pandemia, o que a gente ia fazer com assistido? Casa fechada, fase vermelha, nós tivemos até a fase preta, roxa, não podia fazer nada. Como atender o assistido? É claro que numa forma assim de adaptação e considerando toda a calamidade do momento, a gente implementou o atendimento telepresencial, telefônico, só que isso não tinha nenhum respaldo, nenhuma previsão no convênio. Hoje tem. Hoje, o atendimento ele pode ser telepresencial, virtual, como também julgamentos de processo administrativo do convênio também podem ser telepresenciais. Por exemplo, um colega que responde um processo disciplinar dentro do convênio, ele pode fazer a sustentação hoje do seu escritório, quando antes ele tinha que ir para São Paulo. Hoje já não precisa mais. Outra coisa muito importante, gente, plantão. Eu fico pensando assim, o advogado que está entrando agora no convênio, eu fico imaginando, nossa, como que será o plantão? O plantão nada mais é do que uma nomeação, geralmente, para atuar na pauta de um período do juizado especial criminal. Então, o advogado é chamado para esse plantão, comparece e participa das audiências. Mas o que acontecia muito antes? O advogado era plantonista do GCRIM, que ia lá para fazer transação penal, suspensão condicional, ia fazer esse tipo de audiência. Mas no meio da pauta tinha instruções. E aí o juiz olhava para a cara do advogado, o advogado falava, o que posso fazer? Vou fazer essa instrução. Só que isso, além do advogado estar trabalhando numa instrução de um processo criminal, isso feria muito os direitos daquela pessoa que estava sendo processada. E aí a comissão estadual caiu muito em cima da defensoria para dizer, olha, plantão é só GCRIM, não pode ter instrução criminal no meio. Até porque o advogado, para fazer uma instrução, ele tem que estar preparado, ele tem que conhecer os autos, não é assim, cheguei e estou cumprindo a formalidade de um ato. Conseguimos essa vitória. Então, hoje, o advogado que for para o plantão criminal, ele já sabe. Estou indo para um plantão do GCRIM ou anexo de violência doméstica em Ribeirão, e o meu serviço será esse, eu não vou participar de instrução criminal nenhuma. Outra coisa que é importante falar, uma das ações mais temidas no convênio de assistência judiciária é execução, cumprimento de sentença. Nossa, caiu uma bomba comigo, fui nomeada para uma execução, o que eu vou fazer? Antes, o advogado tinha que promover todas as defesas possíveis dentro da execução, inclusive embargos. Inclusive, um dos grandes problemas é que embargos têm numeração própria,
e o advogado era nomeado por uma ação, embargava, gerava um segundo número de processo. Isso dava uma confusão enorme. Só que, no fim, o advogado só recebia na execução principal, independente se fez embargos, o que fez. Hoje, depois de muita luta, o advogado vai receber pelos embargos a execução que ele entrar. Então, quando o advogado entrar com embargos à execução e tiver a decisão dos embargos, o advogado já vai ter direito a receber 30% do código da tabela. E aí ele vai atuar na ação principal, quando a execução principal terminar, recebe os restantes 70%. Coisa que não acontecia antes. O advogado da execução acabava recebendo só 70% para trabalhar em 2 processos. Então, isso a gente considera uma evolução. Outra coisa também para os advogados criminalistas. Antes, se tinha muito questionamento, porque a nomeação ela acaba saindo no sistema antes da intimação do advogado. E muito se questionava dizendo, a partir do momento que o advogado viu no sistema que ele foi nomeado, ele já tem obrigações de entrar com habeas corpus, de fazer e acontecer. Hoje, pacificou isso. Somente a partir da ciência, de acordo com a lei processual, o que a gente entende é alguma intimação, é que o advogado vai ter o dever de dar a marcha inicial na atuação defensiva. Então, agora pacificou. Ninguém mais vai poder reclamar que o advogado foi nomeado no mês, mas a intimação dele só saiu depois de 30 dias, que nesses 30 dias ele já tinha que ter feito tudo no processo. Não, porque ele não foi intimado. Isso nos ajuda muito, porque, infelizmente, a gente acaba até sofrendo processos disciplinares por causa disso. E é sacanagem com o advogado. Bom, superadas aí as novidades, tem outras, mas eu quis falar das principais assim. Nós temos que ir para as dúvidas. Falei para vocês que eu recebi e-mail, eu recebi zap, e eu agradeço muito para quem mandou e-mail, para quem mandou zap. E também eu dei uma estudada na nossa caixa de e-mail, no zap, porque tem perguntas que são frequentes. Aí você vai falar assim, nossa, mas todo mundo pergunta a mesma coisa? Não, é porque gera dúvida mesmo. Uma coisa que, assim, para mim é o número 1 das dúvidas no convênio. O aceite. Toda vez que um advogado recebe uma nomeação, ele entra lá no sistema da defensoria, faz o login com o e-mail, com a sua senha, entra lá nos atendimentos, fala, nossa, recebi uma nomeação, já vou dar o aceite? Isso é um perigo. Infelizmente, eu acabo encontrando muito colega que nem conversou ainda com o seu pretenso cliente, já correu lá e deu aceite. Orientação de mãe. Recebeu a nomeação, antes de dar aceite, fazer qualquer coisa no sistema, atenda essa pessoa, seja por agora nós podemos atender de forma telepresencial, peça todos os documentos, analise o caso, vê se não está faltando alguma coisa, porque geralmente nas triagens são pedidos somente aqueles documentos básicos. Às vezes aquela prova cabal que a gente precisa é o documento que não pediram. Viu tudo isso? Confirmou? Está tudo certinho? Dá o aceite e promove a medida, seja o ingresso de uma inicial, seja uma contestação. É importante também, em relação à contestação, não é difícil a pessoa procurar a defensoria quando o prazo dela já está vencido. Olha que roubada isso para o advogado. Chega lá a pessoa... Oi. Desculpa te cortar, mas só para te contar que a gente também abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e a gente tem perguntas daqui também, tá? Ai, que chique, você me faz todas e me interrompe quando você quiser, tá? Tá. Nós estamos em casa.
Aí isso acontece muito. O advogado ou manda o zap ou manda o e-mail. Nossa, eu recebi uma nomeação para eu apresentar uma contestação, só que o prazo já foi. O que eu faço? Nós temos que promover a defesa dessa pessoa, porque até o final do processo ela tem direito a ter um advogado. Só que vocês concordam comigo que, pensando numa responsabilidade civil, o advogado conveniado tem que estar resguardado nessa hora? Tem que ter um documento que mostre o dia que ele foi procurado, quando essa procuração foi assinada, porque não é difícil acontecer. Aí a pessoa tem todo um processo, chega lá no final. Às vezes o objetivo dela não é alcançado, fala, a culpa é do meu advogado. Perdeu o prazo. Vocês me entendem? Isso é muito complicado, porque também não é só procurar a defensoria com o prazo vencido. Às vezes eles procuram a defensoria com o prazo ok, recebe a nomeação do advogado, põe lá na mesinha e procura depois, e chega no nosso escritório vencida. Então, nós temos que ter essa cautela, sempre, de documentar essas situações. Aproveitando o ensejo, Sim, Gil, por favor. que você está falando de aceite, né? A gente teve uma pergunta que foi assim: eu posso desistir de um caso depois de aceitá-lo? Eu vou receber pelo trabalho? Bom, uma pergunta que também sempre chega. E aí nós vamos fazer uma distinção. Antes do aceite, a gente pode, de acordo com o convênio, fazer a recusa do caso. Recusar por alguma razão. Pode ser porque a pessoa não tem condição de hipossuficiência para ser atendida pelo convênio. Pode ser que ela não preencha as condições da ação. Pode ser que ela não tenha direito. A gente pode recusar. A partir do momento que é dado o aceite, implica o entendimento de que já tem algo em andamento, algo judicial, algum procedimento. Então, para isso, o advogado pode fazer a renúncia. Aí você fala, mas qual que é a diferença? É a mesma coisa? Não. Uma é antes, é uma situação extraprocessual, e a renúncia já se entende que seria uma situação processual, por quê? Porque o advogado só teria dado o aceite se tudo tivesse ok para entrar com a ação ou com a defesa. A renúncia, as razões eu vou até mencionar para vocês aqui. Mas qual que é a grande diferença da renúncia? O depois do aceite. Em ambos os casos, na comarca de Ribeirão Preto, tanto a recusa quanto a renúncia vão ser avaliadas por um defensor público. Só que ele vai ser mais rigoroso na avaliação da renúncia. Ele vai querer saber, mas o que aconteceu? A gente relata, mas ele vai querer exigir uma prova documental do que aconteceu. Então, às vezes, o advogado renuncia, aconteceu alguma situação ali que geralmente é quebra de confiança, tá? Porque os assistidos, eles são umas bênçãos de Deus, mas eles podem ser os nossos piores inimigos. Por quê? Foi no seu escritório, você deu orientação. Saiu de lá, ele conversou com o vizinho. Ele viu uma matéria na TV, aí ele deu um Google, e aí ele já entendeu tudo. E aí, de repente, ele chega no teu escritório te pondo na parede. Mas por que o doutor, por que a doutora não me falou que eu posso isso, aquilo, outro? E aí a gente, com muita calma, vai explicando que cada caso é um caso, e até aí, às vezes, sai até briga. E aí é um campo onde não tem confiança e não deve se estabelecer nenhuma relação profissional, pelo menos na área jurídica. Só que aí o advogado vai fazer o quê, gente? Como que ele vai trabalhar para alguém que já sabe que está desconfiando, que tudo? Aí é que está. O advogado precisa constituir alguma prova que pode ser até uma notificação extrajudicial encaminhada por correio com a R, convocando, por exemplo, a parte a comparecer no escritório,
para assinar algum documento, para entregar algum documento. E quando a pessoa se recusa ou simplesmente fica inerte, o advogado consegue demonstrar, através dessa notificação e desse AR, que ele tentou promover a situação para o cliente e foi o cliente que ficou inerte ou simplesmente não quis. Nesse caso, consegue-se o deferimento da renúncia. Mas olha que situação diferente. Às vezes, tem colega que fala assim, brigamos, a gente se desentendeu, eu vou renunciar por motivo de foro íntimo. Expressa a vedação do nosso convênio, a gente não pode renunciar por motivo de foro íntimo. Tem que ter alguma circunstância que nos conduza a uma renúncia. E essa circunstância somos nós que temos que demonstrar. Então, por isso que eu sempre peço, eu falei que é conselho de mãe, antes de dar o aceite, esclareça tudo e mais um pouco. A partir do momento que o advogado recebe a demanda, recebe o cliente do escritório, nós temos 30 dias úteis para promover essa demanda, se não for um prazo, por exemplo, de contestação, ou se também não for o caso de uma medida urgente que tenha que tomar uma atitude processual mais rápida. Então, a gente tem que ter calma nessa hora, para bem conversar tudo, solicitar documentos, vou dizer para vocês, não pode solicitar só verbalmente, não, de boca nada. Solicita por WhatsApp. Se o cliente veio no seu escritório, faz uma fichinha de atendimento e pede para a pessoa assinar embaixo. Nesta data compareceu, solicitei tal e tal documento essencial para a promoção da defesa ou ingresso da ação judicial. Você pode até dar prazo para o seu cliente trazer esse documento para você. Não trouxe, não compareceu, aí sim, olha que situação interessante e favorável, você faz uma recusa. Se por acaso você está no meio do processo e o juiz pede para você arrolar testemunhas, você quer ver assistido sumir, é na hora das testemunhas. Você fala, nossa, e agora? Se você tiver essa conversa WhatsApp, solicita tudo pelo WhatsApp, printa e coloca na pastinha lá digital da pessoa. Deixa lá guardadinho, porque não é incomum você solicitar testemunho e o assistido sumir. Aí você vai para a instrução como? Você, Deus e a pessoa. Aí é muito comum a pessoa chegar lá e falar assim, poxa, doutora, por que não me avisou que precisava de testemunha? Como você não avisou, você solicitou antes, dentro do prazo. Vocês me entendem? E eu costumo até falar uma coisa, eu espero assim não ser mal compreendida. Mas antes da gente ser um bom advogado para o nosso cliente, a gente precisa ser um bom advogado para a gente mesmo. Porque a gente não pode se colocar na bandeja. Gente, nós estamos vivendo uma era da responsabilidade civil que, de repente, assim, um ato ou de inocência ou que a gente quis desburocratizar alguma situação, pode colocar a gente em maus lençóis. Então, a gente tem que sempre se pautar em interesse do cliente, sim, mas sempre na nossa proteção, inclusive no convênio. Eu falei para vocês que eu ia mencionar as causas contempladas pelo sistema que autorizam tanto a recusa quanto a renúncia. Primeiro, os motivos elencados no artigo 15 da Lei 1060, que são quais? Estar impedido de exercer a advocacia por alguma razão, ser procurador constituído da outra parte, ter necessidade de se ausentar da sede do juízo para atender uma outra situação, uma outra audiência, um outro trabalho, haver dado manifestação por escrito como uma opinião contrária àquele direito que a pessoa pretende tutelar ali, por exemplo. Vamos imaginar
um pedido aí excepcional de autorização judicial para a realização de um aborto. Você foi nomeado para essa ação. Só que você, numa coluna jurídica, num perfil de Instagram jurídico, você defendeu uma tese absolutamente contrária a essa medida judicial. E isso foi de forma pública. Então, você pode demonstrar isso, recusar ou renunciar a esse caso. Haver dado orientação à parte contrária. Você vai falar, nossa, isso nunca vai acontecer. Não, gente, acontece. E não é só em cidade pequena. Às vezes a pessoa te procura ou você tem uma conversa informal em algum lugar e dá no azar ou na sorte da outra parte te procurar no escritório, através da assistência judiciária. Você pode sim recusar essa ação ou renunciar. Renúncia. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Nomeação criminal, não existe a possibilidade da gente recusar, tá? Porque a hora que a gente recebe essa nomeação criminal, ela já foi aceita. Então, só é possível fazer a renúncia da criminal. Ó, que interessante. Outra causa, quebra na relação de confiança. A gente fala, não, isso é difícil de acontecer. Gente, é a coisa mais fácil acontecer. Uma quebra naquela relação de confiança entre advogado e cliente. E vou dizer, não trabalhem para quem não confia em vocês. Não confia no que vocês estão falando, não confia na condução do processo de acordo com a sua visão. É melhor pular fora dessa. A ausência do estado de carência. Gente, a pessoa vai lá na defensoria com aquela camiseta do político furada, de havaiana, com aquele cabelo sujo. Olha, vem aqui que eu preciso de um advogado. E eles nomeiam prontamente. De repente, quando a pessoa para na porta do seu escritório, está lá com uma caminhonetona que você não sabe nem a marca, o modelo. Nossa, mas essa pessoa é carente, como que ela conseguiu advogado na defensoria? Você pode recusar ou renunciar com base nisso. Outra ressalva da área criminal. A assistência judiciária na área criminal, ela não observa a situação econômica do réu, porque como todo mundo tem direito à defesa, se a parte pode ser milionária, não constituir o defensor, o Estado é obrigado a nomear. E aí a gente vai trabalhar para um milionário, de grátis. Né? Manifesto descabimento da medida pretendida. São as condições da ação, gente. Tem gente que, aparentemente, naquele primeiro atendimento na defensoria, preencheria condições de ação. Mas senta na tua frente no escritório e você fala, gente, essa pessoa não tem legitimidade para entrar com essa ação. O que eu faço? Recuso a nomeação. Inconveniência ao interesse da parte. Aí você vai falar, nossa, quando que será inconveniente? Eu vou contar uma... Essa foi comigo. Chegou um cidadão aqui para levantar a interdição dele. Falou, doutora, sou interditado há 30 anos, eu estou bem, eu não quero ser mais interditado. Aí você começa a conversar, né? Você até percebe que a pessoa aparentemente está bem, toma medicações, mas a última internação data de muitos anos. Aí você começa a fazer perguntas mais assim da vida e você descobre que a pessoa, pelo problema de saúde, nunca trabalhou, sempre recebeu o benefício assistencial, o LOAS. Aí você olha para a pessoa e fala assim, olha, tudo bem, eu entendo a sua necessidade de ser declarado capaz perante a sociedade, mas você vai conseguir um emprego? Você vai conseguir se sustentar e sustentar seus filhos? Lógico que não, doutora. Se eu não receber meu benefício, eu não sei o que eu vou fazer. Eu entro com esse levantamento dessa interdição para declarar essa pessoa sã, eu vou matar a família de fome. Então, nessa, olha a nossa função social, de explicar para a pessoa tudo isso, explicar que em que pese ela não ter essa declaração de ser plenamente capaz perante a sociedade, de fato ela já está realizando atos na vida, está cuidando da própria família, não precisa de um papel que diga que ela é plenamente capaz.
E aí você pensa, nossa, salvei o arroz e feijão dessa pessoa, recusei o caso, porque realmente era inconveniente ao interesse dele. Outra situação, mudança de foro de atuação. Não é incomum o advogado receber uma proposta de trabalho em outra cidade, em outra comarca, às vezes em outro estado. Quando isso ocorrer, o advogado pode tanto recusar quanto renunciar à nomeação. E é expresso, tá, gente? Recusa ou renúncia por foro íntimo é vedada no convênio. Uma coisa, doutora, que me perguntam muito. Nossa, mas se eu não der o aceite, como que eu vou conseguir imprimir a procuração e a declaração de pobreza? O sistema nos permite. É só dar uma mexidinha lá, vocês vão ver que a gente consegue entrar nos documentos, imprimir procuração, declaração, tudo certinho antes de dar o aceite. Aí se você me perguntar, como que você faz? Além de atender a pessoa, pedir os documentos, me sentir segura do que a pessoa está falando, sabe que hora que eu dou aceite? Quando eu vou distribuir a ação. Assim, nossa, mas que rigor. Não, gente. É porque é muito comum a própria parte querer desistir da ação. Olha o divórcio. É uma E coisa nesse incrível. caso, você já Aí, nesse estudou, caso, você já trabalhou, você deu aceite, você vai distribuir, a parte chega e fala, não quero. Mas aí E é por aí? isso que é só na hora de distribuir a ação que eu dou aceite, porque se a parte, depois de distribuída a ação, desistir, vai ser o campo 5 outros. Extinção no 485A pela desistência da parte. E o advogado vai receber pelo menos 70%. Então, se você Entendi. só entrou com a inicial e a parte desistiu, você vai receber 70%. Ó, a doutora Camila tá falando aí, ó, divórcio demora para entrar. Eu também. Eu dou uma canseirinha no povo, porque era até o que eu ia falar. É incrível, gente. Eles brigam, se pegam, às vezes dá até Maria da Penha. Aí vai no advogado. Aí o negócio ficou sério. De repente, o amor prevalece. E eles voltam. Então, não é ruim, não, já que nós temos 30 dias úteis. Espera umas 2 semaninhas aí para distribuir o divórcio. Quando tem que desistir, desiste. Se não, você distribui e dá tudo certo. Ah, uma coisa até que eu anotei aqui. Que dentro do aceite eu recebo muito problema já. Não é nem questionamento, já é problema. O advogado recebeu a nomeação, entrou com a ação, contestou, fez todos os atos necessários. Chega no fim do processo, pede a abençoada da certidão. Aí o cartório faz a certidão de acordo com as informações que tem no processo. O advogado, antes, ele conseguia entregar. Hoje ele não consegue, porque no sistema virtual você tem que lançar o RGI. Mas antes ele entregava na maior boa-fé. Então, daqui 60 dias eu vou fazer a festa. E voltava a devolução, a certidão devolvida sem pagamento. Falava, nossa, o que aconteceu? Gente, o aceite ele é essencial para que o advogado receba no processo. Por quê? É só depois do aceite que gera o número RGI, aquele número de 22 algarismos que fica embaixo do ofício de indicação. É aquele que o cartório tem que lançar na certidão para ela ser paga. A gente acaba vendo muito isso, doutor Luiz, houve essa. Varas de família da comarca de Ribeirão Preto. Não tem o RGI no ofício de indicação, porque o advogado não deu aceite. Mas tem um número de autorização, que é um número curtinho. Eles vão lá e colocam o número de autorização. Fala, fiz minha parte. Fiz a certidão. E aí o advogado não consegue protocolar. E a gente conversa. Fala, doutor, doutora, tem que ter o RGI. E eu ouvi, principalmente na pandemia, doutor Luiz,
relatos de advogados que pediram correção de certidões nas varas de família e encontraram barreiras, encontraram até indeferimentos do juiz e depois de alguma luta conseguiram a sua certidão corrigida. Não sei se alguém já recebeu. Outra nomeação que é necessário dar o aceite. Na área civil, atuação como curador especial. O advogado, ele entra nos autos, só que ele precisa dar o aceite também, porque senão não tem RGI. Como que ele vai receber sem esse RGI? Aí vocês vão falar assim, nossa, mas que rigor, né? Para que constar esse RGI? Vou contar uma coisa para vocês que eu soube esse ano, e eu fiquei até triste. As nomeações no passado, elas não tinham esse RGI, que é um registro geral de indicação. Não tinha número nenhum. Só que teve gente que foi malandra. E nós tivemos um caso, foi no interior do estado de São Paulo, não vou falar cidade, nada, não foi na nossa subseção, de uma advogada que se aproveitou dessa ausência do registro geral de indicação e apresentou várias nomeações e certidões para pagamento falsa, sem o RGI. Ao que consta, inclusive tem processo criminal sobre isso, mais de R$100 mil foi levantado em certidões e ofícios de indicação falsos, por falta do RGI. Aí você vai dizer assim, é 1 em 1 milhão, concordo, também acho. Mas como é dinheiro público, gente, é necessário ter cautela e outra. Querendo ou não, os bons pagam pelos maus, infelizmente. Conforme essa inteligência do mal evolui, o sistema para se proteger dela tem que evoluir também. Então, é mais serviço para a gente. Então, quando se tem esse registro geral de indicação, dentro do sistema da defensoria, há um cruzamento de informações que impede qualquer tipo de fraude. Então, isso é uma segurança para o erário público. E uma segurança para nós. Oi. Uma dúvida que eu fiquei aqui. A parte criminal, você não precisa, o aceite é automático. Então, automaticamente já gera esse RGI, correto? Você não precisa, teoricamente, você não precisa se preocupar. Sim, mas olha, de toda forma, é importante o advogado juntar o ofício de indicação na sua manifestação. Por quê? Porque, às vezes, o cartório criminal atolado lá de serviço faz a nomeação, gera tudo, mas não junta esse ofício com o RGI no processo. Então, quando a gente se manifesta, dá uma olhadinha sempre. Tá meu ofício com o RGI lá? Tudo bem. Não tá? Junta. Imprime o PDF do sistema e junta na sua manifestação só para garantir de que a certidão não sairá errada. Aí, doutor... Gil, deixa eu só te interromper mais uma vez, a gente já está batendo 1 hora. Já, a gente está batendo Estamos batendo 1 hora aqui da sua apresentação. Tá mais assim uns 15 minutos, que agora nós vamos num calcanhar. Pode só para deixar aqui registrado, que às vezes a gente empolga e não vê. Eu me segura, senão sai voando. E eu vou só pedir 1 minutinho, porque quando eu me apresentei, eu esqueci de agradecer a presença de toda a minha comissão aqui. Eu agradeço a presença de todos, em nome da Maria Júlia e do Gabriel, que eu estou vendo aqui, Marília, Flávia, todo mundo aqui. E gostaria só de ressaltar a presença ilustre da doutora Luciana Remoli, nossa conselheira, que entrou no decorrer do evento. Não, a doutora Luciana Remoli olha, gratidão a toda a jovem advocacia que está presente, estamos juntos. Eu sei que é muita informação. Meu zap já está aí com a jovem, e-mail. Gente, fiquem à vontade. Não tenham preocupação de mandar áudio, de mandar zap. O que pode acontecer, às vezes, é eu não conseguir responder na hora. Porque, às vezes, chega um volume muito grande de uma vez só e eu gosto de responder na ordem que chegou.
Doutora Luciana Remoli, nossa conselheira, desculpa, tá? É a minha conselheira do coração. Sou possessiva, ciumenta, Lu. Segura. Gratidão pela sua presença, viu? Quero ir num calcanhar nosso aqui, eu recebo muita pergunta sobre isso. Atualização do cadastro. Gente, a gente tem uma falha, eu vou me colocar nesse bolo. A gente precisa estar atento às nossas informações no cadastro. Porque às vezes a gente muda de telefone, muda de escritório, muda alguma coisa e não atualiza o cadastro. Isso dá uma dor de cabeça e pode gerar até a nossa suspensão temporária do convênio. Por quê? Precisa estar tudo atualizado. Você vai falar, nossa, que frescura. Não, por duas razões. O usuário precisa nos encontrar no endereço, no telefone, no e-mail que está cadastrado, e o principal, todas as comunicações oficiais da Defensoria para a gente, tanto a notícia boa quanto a notícia ruim, vão chegar no e-mail cadastrado. Então, quando mudar qualquer informação, atualize. Uma questão que aconteceu esse ano, assim, geral. Nós tivemos vários advogados que acabaram tendo uma ocorrência durante aquele período que fecha as inscrições e vai ter homologação, não observaram que receberam e-mail tentando solucionar a ocorrência, que a principal foi o endereço lançado na inscrição da defensoria era diferente do endereço cadastrado na subseção, na OAB. Aí você vai falar, nossa, que chatice. Não, gente, eles cruzam informações. Então, toda inscrição que, por exemplo, o advogado não atualizou o cadastro da OAB, então hoje ele está em Santa Rosa de Viterbo, foi se inscrever em Santa Rosa, mas o endereço dele lá na OAB está de São Paulo, está de Campinas. Foi aberta uma ocorrência e se o advogado não viu o e-mail e não resolveu essa ocorrência, a inscrição dele não foi homologada. Nós tivemos vários casos assim, Serrana e Cravinhos, aqui na nossa subseção. Vi até que teve, se eu li direito, já teve um questionamento aqui. Isso que eu ia te aproveitar, de um endereço físico e sobre a possibilidade de utilizar a sala da OAB. Sim, olha, isso é sempre uma polêmica para a gente. Mas eu preciso explicar para vocês que existe uma diferença. A sala da OAB, que, nossa, uma bênção, ela nos é um grande apoio, seja para atender um cliente, seja para uma reunião, para uma audiência virtual, ela nunca será o nosso domicílio profissional. O advogado inscrito no convênio, ele precisa ter um domicílio profissional onde ele é encontrado pelo assistido, pelo usuário do sistema. Por isso que a gente sempre recomenda, na jovem advocacia, que junte um grupo e sejam parceiros na locação de um ponto comercial onde se possa encontrar em horário e dia comercial. Porque na OAB, olha a situação, imagina se a gente admite a OAB como domicílio profissional do advogado. Vai chegar o assistido lá, vai falar com a Rosana, com a Michele, com a Ivone, falar, estou procurando a doutora Juliana. O endereço que me deu é esse, eu quero conversar com a doutora Juliana. Elas vão olhar e falar assim, nossa, primeiro, que doutora Juliana? Onde que eu vou encontrar essa advogada? Então, isso ainda, mesmo com a pandemia e com a evolução de ter a previsão de um atendimento, de uma triagem telepresencial, eles ainda mantiveram a exigência de um domicílio profissional. Precisa ter um lugar. Tem gente que me pergunta assim, doutor, eu vou pôr o endereço da minha casa. Olha, vedação não tem. A única questão vai ser, precisa ter um espaço adequado para atender essa pessoa
E o doutor ou a doutora vão ter que suportar, assim, o pessoal procurando na sua residência, independente de dia ou horário. Porque se souber, inclusive, que é a casa do advogado, vai querer tomar café da manhã de domingo com o doutor ou com a doutora. Isso é um fato. Então, assim, não é o mais indicado, mas se o doutor ou a doutora tiver essa possibilidade de uma estrutura, uma sala, gente, em casa para atender, não há proibição. Há esse inconveniente de que a pessoa vai saber que é a sua casa. Por exemplo, eu vou dar o meu. Eu estou em Santa Rosa de Viterbo e o meu escritório é na minha casa, na parte da frente. Eu tenho a estrutura separada, tem espera, tem banheiro, mas é na minha casa. Estou atendendo o convênio, tenho alguns inconvenientes, às vezes, da pessoa vir fora de horário, mas aí é só você saber administrar. Agora, me preocupa porque, às vezes, o advogado mora num apartamento. Olha que difícil. Você fala assim, como que eu vou atender no meu apartamento? Eu vou pôr para dentro de casa, né? Então, o ideal, gente, é que tenha uma parceria, um grupo que se junte e fale, olha, vamos achar um lugar legal, um lugar que dê para a gente pagar, vamos dividir as despesas e aqui é o nosso domicílio profissional. Também não vai dar certo, por enquanto, porque eu não sei qual que é a evolução do convênio, o coworking. O coworking, gente, é maravilhoso, mas para o convênio, se a pessoa chegar lá no coworking e procurar a doutora Gabriela, o atendente lá vai falar, meu Deus, quem? Who? Entendeu? Não, por enquanto não será possível. Por enquanto eu digo, porque como a pandemia trouxe muita mudança, inclusive de comportamento, a gente pode ter alguma mudança mais para frente sobre isso, de poder se estabelecer só um atendimento ou virtual ou manter a fidelidade num telefone, num WhatsApp. Pode acontecer, mas isso hoje ainda não é uma realidade para a gente. Então, assim, o colega ou a colega, não achem que a OAB do mal, que não quer que use a sala, pelo contrário. Só não dá para transformar ela no nosso. Gil, eu peço que alguém mais me confirme, mas para mim travou bastante essa última fala sua. Se alguém mais puder confirmar. Travou, ela está voltando para a sala. Ah, tá. Já admito ela aqui. Ah, voltou aqui. Tá sem som, Gil? Voltei, vocês me mandaram embora, gente? Não. Não caiu aqui, gente. Então, se ficar alguma dúvida em relação a essas instalações físicas, gente, estejam à vontade para me procurar, porque às vezes a pessoa tem uma situação específica que não foi mencionada aqui. Vamos conversar. A gente tem que encontrar uma solução para tudo isso estando na pandemia. Outra coisa, eu falei 15 minutos, mas já está dando meus 15 minutos. Erro na certidão de honorários, que é o documento que autoriza o nosso pagamento. Gente, cartório erra? Erra. Juiz erra na hora de arbitrar? Erra. Mas o dever é de quem de conferir isso? É nosso. Então, toda vez que você for pegar uma certidão no processo, confira tudo. Confira seu nome, confira o código da vara, tudo. Porque um errinho ali pode gerar o sabor do não pagamento. Se precisar de ajuda também, porque tem hora que a gente lê a certidão, fala, meu Deus, está tudo certo. Pode contar com a gente também, porque às vezes numa leitura distanciada a gente enxerga o problema.
coisa que quando é nossa, às vezes a gente não enxerga. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que bom, nós avançamos, eu falei muito, mas nós avançamos em vários temas que eu tinha separado aqui. Domicílio da inscrição. Eu sei que eu já falei dele, mas eu preciso deixar isso bem esclarecido. Às vezes, o nosso advogado de Ribeirão fala assim, nossa, Ribeirão, acho que eu vou para Cravinhos, acho que eu vou para Jardinópolis. Tem a questão de ter que ter um domicílio profissional, mas o mais importante é o domicílio profissional cadastrado no site da OAB tem que ser o mesmo endereço da inscrição. Senão, isso vai gerar uma incompatibilidade e o advogado não vai receber nomeações. Mesmo após a inscrição, nós já tivemos vários colegas de Ribeirão que pediram para mudar e deu essa incompatibilidade. Mudou o cadastro na defensoria, mas não mudou na OAB. Gerou incompatibilidade, parou de receber nomeações, seja no lugar de origem, seja no lugar que foi. Uma coisa, e para assim, fazer uma consideração final, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse último ano da pandemia foi assim o ano que, em 16 anos de assistência judiciária, eu não aprendi o tanto que eu aprendi esse ano. Estou falando assim, nível de dificuldade, tudo asseverou tanto, e eu fico muito preocupada com os jovens advogados que estão entrando agora, que entraram em 2020 e estão entrando em 2021 no convênio. Por quê? Porque o volume de nomeações ele caiu drasticamente. Aí você vai falar assim, nossa, mas que é o porquê? Na comarca de Ribeirão Preto, a triagem é feita pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública está com a porta fechada desde o ano passado. Eles estabeleceram um atendimento virtual? Sim. Mas, gente, nem todo mundo tem condição, até intelectual ou tecnológica, para conseguir lidar com aquele atendimento virtual, para daí conseguir um advogado. Isso, infelizmente, tem esse aspecto das nomeações terem caído assim drasticamente, ao ponto de ter advogado que em um ano não conseguiu receber uma. Se ele tiver do meio para o fim da lista, não recebeu 2020. Isso é um fato. Esse era um dos questionamentos, viu, Gil? O pessoal questionando realmente que tem muita gente que relata para mim que se inscreveu em 2020 e Não até recebeu hoje nada. já não recebeu nada, nunca foi nomeado, nada. E aí até me perguntaram, que eu não sei se você consegue responder, se Sim. existe uma fila de distribuição de casos, se é possível acompanhar, por exemplo, sou a próxima a ser nomeada, faltam 10 na minha frente para ser nomeada. Essa transparência no acompanhamento não existe, mas que existe uma ordem, existe. Não briguem comigo. Tá. É assim. A Defensoria, ela tem convênio com a OAB, inclusive foi objeto de uma ação aí, que chegou no STF, e nós, infelizmente, tomamos bomba lá. A Defensoria quis ter autonomia para estabelecer contratos com instituições de ensino. Em Ribeirão, nós temos a Unip, nós temos o Moura, nós temos o escritório da UNAERP. Então, como existem esses contratos também, as nomeações primeiro preenchem a cota dos escritórios das instituições de ensino para depois vir para a advocacia. Olha, se eu pudesse mudar isso, eu mudava. Porque, não falando de nenhuma instituição, hein? Pelo amor de Deus. Mas a dedicação profissional que um advogado pode dar para a causa não é a mesma do que o escritório escola, por melhor que ele seja, por melhor coordenação que ele tenha, não é a mesma dedicação.
Então, e querendo ou não, em que pese também o escritório escola e os estagiários terem que aprender a prática jurídica, é diferente você estar num escritório escola onde a prática jurídica está sendo ensinada e você estar no escritório de um advogado que já tem esse ensinamento de prática, pelo menos presumido. Vocês me entendem? Então, isso é um problema. Nas subsedes, que muito advogado fala assim, nossa, Ribeirão está horrível, eu vou para Cravinhos, eu vou para Serrana, eu vou para Jardinópolis, que é mais perto. Eu também vou falar para vocês, gente. Nossa, o doutor Edson Oliveira, doutor Edson, boa noite, obrigada, viu, por passar aqui e lembrar da gente, viu? Muito obrigada. Gente, a realidade das subsedes também está osso. Por quê? Como o atendimento da população é obrigação da OAB, a advocacia conveniada está tendo que se virar nos 30, gente. Porque a gente tem que atender telefone, tem que atender o WhatsApp. Eu vou confessar para vocês, ó, não estou assumindo nenhum crime sanitário, mas até na fase vermelha, com a OAB fechada, doutor Luiz, tampa o ouvido aí. Em alguns casos eu tive que ir na OAB atender pessoas, porque a pessoa não tem condição de conversar um assunto por telefone ou por WhatsApp, às vezes a pessoa é idosa, às vezes é um analfabeto, gente. Como que nós vamos querer que um analfabeto seja atendido por um assistente virtual na internet? Que ele digita o que ele quer. Olha o absurdo. Outras tantas vezes, a pessoa tem alguma deficiência cognitiva. Então, advogado de subsede está tendo que se virar nos 30 para conseguir atender as pessoas, porque diferente de Ribeirão, que a pessoa vai falar assim, nossa, essa defensoria não está atendendo ninguém, em cidade pequena a culpa é dos advogados. Olha aqueles advogados lá, estão tudo na Netflix, não atende mais a gente. Não, gente, isso aqui tá. Eu estou falando para vocês que está difícil estabelecer um atendimento telefônico com uma pessoa que você não conhece, com uma pessoa que você nunca conversou. A minha primeira ligação do atendimento telefônico era um senhor do Nordeste que estava por aqui a trabalho e eu pedi para ele informações. Falei, olha, eu preciso do seu nome completo, do número do seu RG. O homem falou, não, doutora, que isso? Eu não posso dar para estranho, não. Eu falei, ele está certo. Sou eu aqui uma estranha pedindo o nome dele completo, RG, a data de nascimento dele. Então, nas subsedes, o volume também caiu muito. Não chegou a zero, mas caiu. As pessoas estão sentindo muito essa diferença. Eu espero, não digo esse ano, mas eu acho que para o ano que vem, essa nossa situação dramática vai começar, de acordo com a vacinação, né, gente? A Se Deus sair quiser. do ar. E aí a gente vai poder experimentar uma realidade dentro do convênio, porque fora as pessoas que não estão, que abandonam o seu próprio direito, que falam, não consigo conversar no computador com a defensoria, tem uma parcela que está migrando para os nossos escritórios. Eu converso com muito colega que fala assim, nossa, eu estou tendo uma procura de pessoas assim que não podem pagar meus honorários, eu estou parcelando, eu olhei aqui, minha maquininha de cartão estava aqui, eu peguei a maquininha de cartão, porque a pessoa consegue parcelar os honorários em 10 vezes. Vocês entendem? Então, nós estamos tendo um movimento diferente, mas que a hora que tiver uma mínima normalidade no atendimento, na triagem, aí nós vamos voltar a respirar o que era. Por exemplo, gente, nomeação criminal depende do fórum funcionar. Se o fórum não está funcionando, se está fechado, a gente tem que cruzar o braço e esperar. É aquela máxima, né, Gil? Eu vou finalizar com uma que você já até respondeu, mas acho que acredito que o doutor Alexandre Alves entrou depois, mas só antes de passar,
com não é testemunho, né, mas com esse relato que você deu agora, a gente consegue entender que a pandemia, ela afeta a população mais carente de todos os lados, né? E, inclusive, na parte da prestação jurisdicional mesmo. Porque é fácil para a gente, aqui no conforto da nossa casa, com o nosso celular, com o nosso... Falar, mas você não vai atrás porque você não quer, né? E são pessoas, muitas vezes, semi-analfabetas, analfabetas, que mal têm dinheiro para comprar um prato de comida, né? Como que vai ter um celular, vai ter internet? Então, Gente, é incrível isso que você falou. Quando a pessoa tem o celular, às vezes o celular é tão velhinho que não não tem internet. para ter um WhatsApp. Então, assim, às vezes a gente esquece do nosso local de privilégio, né? Sem dúvida. Então, é bom, às vezes, a gente levar essas tapas na cara para a gente entender o quão privilegiado nós somos. Para finalizar, Gil, porque eu confesso que, eu não sei, agora o pessoal a gente teve uma audiência muito grande, mas para quem está aqui e não sabe, eu estou com a clavícula quebrada, minhas costas coitada, estão aqui estourando, então eu preciso também dar uma deitada, porque tá complicado hoje. Eu só vou encerrar hoje com uma pergunta. Doutor Alexandre Alves, salvo engano, ele é de Porto Ferreira, correto, doutor? Ele questionou sobre se existe algum formulário da assistência sobre a LGPD, né, brindando os colegas e tudo mais. Foi justamente o que a doutora falou no início, que o novo edital trouxe, né, essa questão da LGPD, porque ele estava com essa dúvida se o convênio protegia-nos quanto à LGPD ou se nós teríamos que tomar alguma decisão, alguma precaução interna. Se você puder repetir, Gil, porque eu não tenho a sua expertise. Claro. Olha, nesse primeiro momento, o convênio está textual, tá? Que nas informações que a gente, advogado, manipula, a responsabilidade é toda nossa. Nós ainda não temos um formulário ou uma conduta padronizada para atendimento da assistência judiciária, mas essa questão já foi levada para a comissão estadual, porque a gente precisa ter não um modelo, mas um protocolo, um padrão que a gente possa passar e ter a mínima segurança no que a gente está fazendo. Porque do jeito que está no convênio, a responsabilidade é nossa, doutor, sobre as informações que estão em nossa posse e sobre as informações que nós lançamos no sistema. Agora, essa resposta eu não vou poder dar agora para o senhor, mas eu espero, e já vou deixar o convite aqui para todos os presentes, nós estamos fechando uma data com o nosso presidente estadual, provavelmente ainda em junho, para que ele venha nos esclarecer esses pontos, porque essa LGPD, por mais que a gente tenha feito palestras, cursos, a aplicação dela, às vezes, ainda para a gente é difícil. E no convênio, a gente precisa ter esse protocolo, esse cuidado mínimo. Porque, senão, se a bomba estourar, possivelmente será na nossa mão. Então, a gente tem que estar precavido. Mas essa questão, doutor, já foi levada e eu vou reforçar no nosso pedido aí para esse evento em junho, para a gente tratar muito desse tema. Porque dentre os temas e as evoluções alcançadas, esse eu acho que é o que mais tem que ser explorado, porque a advocacia conveniada não está preparada e informada de maneira suficiente para lidar com isso, com essa responsabilidade que nos foi atribuída. Muito obrigada, Gil. Obrigada mesmo, doutor Alexandre. Espero que tenha atendido a sua dúvida. Eu como anfitriã, eu gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, doutora Juliana, pela disponibilidade, pela clareza nos seus esclarecimentos. Confesso que eu não conhecia essas inovações que foram trazidas no novo edital e eu achei fantástica, né? Gostaria de agradecer a doutora Camila, fiel escudeira da doutora Juliana, aqui,
que sempre também nos ajuda muito na comissão de Previdência Social, se eu não estou enganada. Doutor Luiz Vicente, nosso presidente, conseguiu arrumar aqui o nome, deixou de ser a Michele, voltou a ser o doutor Luiz Vicente. Muitíssimo obrigada por estar aqui até agora. Doutora Jacinta, que eu agradeço demais a presença, não conheço-a pessoalmente, mas agradeço muito. É uma honra para a gente ter 2 presidentes de subseção aqui com a gente. E, eu que agradeço, Gabriela. Agradeço a você, a Juliana, a Camila, a todos, doutor Vicente. É um prazer estar com vocês. Já em outras, eu fui convidada insistentemente aí pelas meninas, mas acabou não dando certo. Mas é um prazer estar com vocês, viu? E parabéns, Juliana, pelas colocações aí, muito clara, muito... Viu? Você foi muito feliz aí, viu? Imagina, eu só queria doutora. Colocar uma coisinha. Claro. Rapidinho. Claro. No próprio convênio, vocês vão lá, vão ver que tem uma fichinha de atendimento lá. E é importante que vocês anotem todas a entrevista que você faz com o cliente e depois você imprime isso, pede para ele assinar, inclusive registra se falta documento, se falta alguma coisa, para vocês se resguardarem, tá? É só isso aí que eu queria falar para vocês, tá bom? Nossa, perfeito. Obrigada, doutora. Gratidão pela sua presença, viu? A doutora é uma inspiração para mim, para a doutora Camila, de mulher firme, forte, guerreira pela advocacia, viu? Te adoro e te admiro demais. É idem, viu, Juliana? Beijo enorme. Camila, eu também gosto muito de vocês são também a minha inspiração, né? Muito, tá bom? Imagina. E finalizando, pessoal, agradeço aqui imensamente a minha comissão, aos que ainda estão presentes. A gente está cansado, né? Todo mundo trabalhando. E sem vocês, eu aqui sou só mais uma representante. Sem vocês, a comissão não gira. Então, aos aqui presentes, Maria Angélica, Gabriel, Marília, Flávia, muito obrigada. Edson, que é o nosso membro honorário, tá? Muito obrigada. Doutor Alexandre Nucci, o senhor estará aí ainda? Gostaria só de deixar registrado aqui que estamos gravando, que eu aguardo ansiosamente o churrasco promovido. Muito bem. Pelos cofres. Luiz Vicente. Pode cobrar, está correto. Pessoal, eu vou... Promessa dada é promessa cumprida. Gil, pode dar a última palavra, que aí eu encerro a gravação. Não tá? Eu quero agradecer demais a presença de todos, aos queridos amigos da Jovem Advocacia. Eu gosto muito de dizer, gente, olha para o céu, vê quantas estrelas. Eu nunca vi uma estrela atropelando a outra. Então, lá que tem espaço para todo mundo, estamos firme, estamos juntos, e vamos acreditar que logo esse convênio nós vamos voltar a arrebentar, hein? Arrebentar de ação, de cliente, de conquistas, tá? Meu carinho com vocês e a todos os presentes. Diretoria, beijo enorme, saudade. Juliana, você foi nota 10. Vocês me aguentam? Imagina, doutor. Eu quero Obrigada, pessoal. Vou encerrar aqui. Aí vocês podem continuar conversando. Pode. Gabriela.